pessoal, continuando, vamos ver jogos repetitivos, como eu estava falando para vocês. Há uns resultados diferentes dependendo do tipo de jogo repetitivo. Se for repetido finitas vezes, o resultado, a tendência é de não cooperação, como se fosse um jogo simultâneo. E se for infinitas vezes, ou seja, sem prazo para terminar, então a tendência é o resultado ser de cooperação. Vamos ver isso no exemplo? Veja bem, aqui são duas empresas que estão decidindo e tem duas estratégias, cada uma quer cobrar preço baixo ou preço alto. Veja que cobrar preço baixo para empresas é considerado, no mercado oligopolista, é considerado como se fosse uma declaração de guerra. Porque, veja, o resultado 10-10 é um resultado para ambas as empresas que é inferior ao resultado 50-50 se ambas cobrarem preço alto. Vamos ver se existe, qual seria o resultado. Veja bem, se as duas empresas estão no mercado e ficarem o tempo todo sem nenhuma perspectiva de nenhuma sair do mercado, a tendência é elas entrarem em conluio e cobrarem preço alto. Elas não querem brigar uma com a outra, então cada um vai ter um payoff de 50. Isso não é permitido, não. O CAD trata desses assuntos. Mas acontece que na prática isso ocorre. As duas empresas estão no mesmo mercado e elas querem se dar bem uma com as outras e, além disso, se dar bem no resultado para cada uma, certo? Mas se uma das empresas sabe, por exemplo, a empresa 1 sabe que a empresa 2 daqui a 10 meses vai sair do mercado, vai fechar as portas, ela soube, de alguma forma, teve essa informação. Então, ela pode pensar assim, olha, eu vou cobrar preço baixo, certo? E eu sei que a empresa 2 vai continuar cobrando preço alto. Aí, eu, empresa 1, vou ter um lucro de 100 e ela vai ter um prejuízo de 50. Veja bem, isso é uma coisa que pode acontecer e já que elas jogam um jogo e elas procuram o equilíbrio de Nash, a empresa 2 vai pensar no que a outra vai pensar. Ela pode imaginar, olha, ela deve estar sabendo que eu vou sair do mercado e ela vai cobrar preço baixo. Acaba que as duas vão cobrar preço baixo, mesmo que a empresa 1 saiba que a empresa 2 vai sair daqui a 10 meses, ela pensa assim, por que eu não fazer isso já? Cobrar um preço baixo agora já, no período 9, no 8º, no 7º, no 6º, e por que não no 1º? De forma que quando o jogo é repetido com prazo para acabar, ou seja, finitas vezes, o resultado de jogo seria preço baixo, que corresponde à situação de não cooperar, não cooperar. Ok? Agora vamos ver jogos sequenciais. O jogo sequencial é aquele jogo do tipo Stackelberg, que tem uma empresa líder e as seguidoras, ou que uma se move primeiro por alguma razão, certo? Então, a empresa 1 aqui está no primeiro nódulo, ela tem as opções de cobrar preço baixo, uma produção pequena. Aqui, novamente, a produção pequena, produção grande, como naquele exemplo que nós demos, do equilíbrio de Nash. E no segundo nódulo está a empresa 2, que ela tem como opção também cobrar, fazer uma produção, produzir uma produção pequena, uma produção grande. E aqui no final dos nódulos tem os payoffs de ambas as empresas, certo? Então, se a empresa 1 resolver adotar uma produção pequena e a empresa 2 uma produção pequena, ambos vão ter o payoff de 250. Ok, então a empresa 1 se coloca no nódulo da empresa 2 e pensa assim, se eu escolher uma produção pequena, a empresa 2 vai escolher uma produção grande, porque 300 é melhor do que 250. E se eu, empresa 1, escolher uma produção grande, a empresa 2 vai escolher uma produção pequena, porque para ela 175 é melhor do que 100. Então, na verdade, a empresa 1 sabe que para ela só existem essas duas opções. Ou ela produz uma produção pequena, que ela vai ter um resultado de 175, ou uma produção grande, que ela vai ter um resultado de 300. Então, o equilíbrio de Nash, nesse caso, vai ser 300 para a empresa 1, 175 para a empresa 2. Mas existe alguma coisa que a empresa 2, que é a seguidora, possa fazer para que esse não seja o resultado? Para que o resultado seja o melhor para ela, que seria a empresa 1 escolher uma produção pequena e ela escolher uma produção grande? Talvez. Ela pode fazer uma ameaça, mas essa ameaça tem que ser crível para que a empresa 1 acredite. Vamos ver, por exemplo, a empresa 2, ela pode dizer assim, olha,
Aqui é uma análise, né? Continuando, a seguidora preferia receber o payoff de 300. Lógico, para ela, algo que ela possa fazer, se ela pode ameaçar divulgando que não terá produção pequena, dizer que só vai ter produção grande. Mas essa ameaça, ela precisa ser crível. Veja, a ameaça é sempre um risco. Se for verdadeira, a ameaça que a empresa 2 fez, a líder poderá perder com isso, que ela vai ter um payoff de 100, bem inferior do que ela teria. E se a empresa 1 líder se convencer de que a ameaça é crível, ela escolherá produzir pequeno e terá como resultado 175 e 300, que é justamente o que a seguidora queria. Vamos analisar no jogo. Veja bem, a empresa 2 não está conformada com essa história da empresa 1 ter um lucro de 300 e ela de 175. Então, ela quer o resultado em que a empresa 1 escolha uma produção pequena e ela, a empresa 2, escolha uma produção grande. Então, ela vai dizer que não vai ter uma produção pequena, certo? Porque aí, ela não tendo uma produção pequena, aquele resultado inicial de ser 300, 175, não vai acontecer, certo? Na verdade, essa ameaça tem que ser crível, né? Porque se ela realmente, a empresa 1, escolher uma produção grande e a empresa 2 não fizer uma produção pequena, o resultado vai ser uma produção grande, que dá um payoff de 100 em 100, certo? Mas, na verdade, né, ela pode acreditar bastante nisso e para evitar a empresa 1, para evitar ter um payoff só de 100, que ela ia perder muito, ela pode acreditar na ameaça da empresa 2, da seguidora, escolher uma produção pequena, aí sim a empresa 2 vai escolher uma produção grande e vai ter exatamente o mesmo resultado que ela gostaria de ter, certo? Então, pessoal, é isso que a gente já comentou e nós utilizamos para o que a gente comentou, né, para essa aula de hoje, que é de revisão de teoria dos jogos, nós adotamos o capítulo 28 do Varian, de microeconomia, o capítulo 3 do Pindic e o livro Teoria dos Jogos do Birman, que é um livro muito bom também e bem aplicado. Nós vimos, então, teoria dos jogos, que é uma coisa que tem sido usado muito em várias áreas do conhecimento, principalmente a partir da década de 70, né, com os computadores. É uma coisa que começou com Cournot, muito embrionariamente, mas o fundador da teoria dos jogos é considerado John von Neumann, certo? E é uma coisa que pode ser usado cada vez de forma mais ampla em várias áreas. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço para todos.